Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vou começar com uma oração. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, limpa-nos, Senhor, de todo pecado, Senhor, consciente e inconsciente. Limpa, Senhor, a Tua igreja, prepara, Senhor, a Tua igreja para a sua volta. E, Senhor, pedimos também, perdoa a nossa nação, Senhor. E enquanto o Senhor não volta, Senhor, que o Senhor sare essa nação, que o Senhor traga, Deus, o Teu avivamento, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, como ela é feita no céu, seja feita a Tua vontade nessa nação, Senhor. No nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer por toda a Tua bondade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu vou falar hoje para os irmãos a respeito do livro de Esdras. Obrigado. Então, o livro de Esdras, ele acontece no período depois do exílio, né? Depois que o povo volta ali do cativeiro na Babilônia, né? Então aqui, eu coloquei aqui algumas figuras, só como ilustração para os irmãos, né? Aquela primeira figura ali é o cilindro de Ciro II, Ciro o Grande, que é o rei, né, que conquistou a Babilônia, o rei da Pérsia que conquistou a Babilônia, e escreveu um decreto autorizando o retorno dos judeus para Judá, para Jerusalém, e autorizando, na verdade nem autorizando, mandando que fosse construído um templo ao Senhor em Jerusalém, né, porque ele falou assim, olha, o Deus dos céus me deu esse mandato e eu estou repassando aí para vocês, quem for dentro do seu povo que vá. E aí eu coloquei ali uma placa ali para Jerusalém, então o povo saiu da Babilônia e de outras cidades ali que era do Império Babilônico, né, e foi de volta para Jerusalém. Ali eu coloquei uma pedra de esquina, uma pedra angular, né, numa construção, e ali embaixo a Torá, né, basicamente a lei. Então aqui é um período, né, de retorno do exílio, é um tempo de reconstruir o templo do Senhor, e é um tempo também de restaurar espiritualmente ao povo judeu, tá bom? Mas assim, essas coisas elas acontecem em momentos diferentes, e eu vou explicar isso para os irmãos, tá bom? Então, o que é importante, né, nós sabermos sobre o livro de Esdras? Em primeiro lugar, talvez uma das coisas mais importantes para você ter o entendimento correto, tá bom? Então, assim, Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, Esdras vai contar algo que aconteceu décadas antes dele chegar a Jerusalém, tá bom? Então, depois eu vou mostrar ali melhor numa linha do tempo, mas assim, só para deixar claro já desde o início, nem Esdras, nem Neemias participaram da reconstrução do templo. Esdras e Neemias chegam a Jerusalém décadas depois que o templo já havia sido reconstruído, tá bom? Isso vai ficar claro, mas eu quero enfatizar isso, porque senão você não vai entender Esdras de 1 a 6 e Esdras depois de 7 a 10 e também não vai entender direito o livro de Neemias, tá bom? Então, Esdras de 1 a 6, né, vai falar dessas coisas que aconteceram décadas antes de Esdras ser enviado para Jerusalém. Então, vai falar do decreto de Ciro, rei da Pérsia, né, autorizando o retorno dos judeus para Judá, para Jerusalém, e ordenando que um templo fosse construído. E ele entrega, né, aqueles tesouros que haviam sido saqueados do templo do Senhor, os utensílios do templo que foram saqueados por Nabucodonosor e seu exército, Ciro entrega nas mãos de um homem chamado Sesbazar. E esse Sesbazar, depois nós vamos ver que o nome dele também é Zorobabel, né, que é o nome mais conhecido para nós. Zorobabel, então Sesbazar, ele é nomeado governador de Judá. Ele é descendente do rei Davi e antepassado de Jesus, né? Ele é citado ali em Mateus capítulo 1, versículo 12. Josué, também chamado de Jesua, aqui no livro de Esdras, ele é o sumo sacerdote que retorna. Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos e têm um papel muito importante na construção do templo, que eu vou explicar para vocês. E só para dizer aqui que nem todos os judeus que estavam no exílio acabaram voltando para Judá e para Jerusalém. Por exemplo, Mordecai e Esther são uma família, né? Na verdade eles eram até benjamitas, mas são uma das famílias que fica lá no exílio, tá bom? E muitos outros acabaram ficando, mas nós vamos ver aqui que um número razoável assim voltou para Judá e para Jerusalém. A história do sacerdote Esdras, né? Esdras era sacerdote e ele também era escriba da lei de Deus, isso é, ele era alguém que conhecia a lei de Deus, que interpretava a lei de Deus, ele era sacerdote e escriba. A história de Esdras, propriamente dita, só começa no capítulo 7, quando fala a respeito dele ser enviado para Jerusalém em nome do rei Artaxerxes, que é o rei dos dias de Esdras, né? Já não era mais Ciro.
Então, aí eu coloquei, né, que nem Esdras, nem Neemias participaram da construção do templo, né, como eu vou mostrar mais adiante. Então, Esdras vai para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes I. Esse rei Artaxerxes I, ele governou de 465 Anticristo até 424. Então, Esdras, né, ele vai no 7º ano desse rei, então nós vamos ver que ele chega em Jerusalém em 458 anos antes de Cristo, né, bem depois daquele decreto lá de Ciro, que foi em 539, e do término da construção do templo em 516. Mas isso vai ficar mais claro na hora que eu mostrar a linha do tempo, tá bom? Então, eu coloquei aqui, Esdras era sacerdote, descendente de Zadok, e escriba versado na lei de Moisés. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse Zadok. Esdras foi enviado pelo rei Artaxerxes I a Judá e Jerusalém para ensinar a lei de Deus e para oferecer sacrifícios e ofertas ao Deus de Israel em nome do rei e em nome dos seus conselheiros. Né? Depois nós vamos ver a carta que o rei Artaxerxes entrega nas mãos de Esdras. O favor, né? Assim, Esdras encontrou favor aos olhos do rei Artaxerxes. Por quê? Nós vamos ver também por quê, mas fala porque Esdras dispôs o seu coração, né, para estudar a lei do Senhor e para ensiná-la. Então, foi por isso, né, que Deus o enviou para Judá e para Jerusalém. Só que a hora que Esdras chega em Jerusalém, o que ele encontra? Qual é a situação do povo? O povo estava praticamente desviado, né, casando-se e tendo casado com mulheres estrangeiras, com homens estrangeiros novamente, que foi a origem do pecado de idolatria do povo. Tirando aquela questão, né, do bezerro de ouro, ali quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ao Monte Horebe, e ficou lá por 40 dias e por 40 noites, né, depois que teve aquela questão do bezerro de ouro, o próximo pecado ali ligado à idolatria do povo de Israel se dá lá em Números, né, quando eles acabam tendo, assim, se relacionando, né, com mulheres moabitas, né, enviadas por Balaque, né? Então, ali, aquilo trouxe muita ira contra o povo de Deus. Então, desde o princípio, né, Deus havia falado, olha, eu não quero que vocês se misturem com os povos dessa terra de Canaã, com os heteus, com os ferezeus, com os girgazeus, com os heveus, e assim vai. Por quê? Porque por causa da maldade deles é que eu os estou destruindo. Eu não quero que vocês aprendam os caminhos deles. E aqui, novamente, o povo judeu estava se misturando com outros povos e voltando a cair no pecado de idolatria. Eu coloquei aqui duas passagens, né, só para lembrar que Deus já havia profetizado tudo o que iria acontecer quando o povo entrasse na terra prometida e se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, Deuteronômio 4 é Deus falando através de Moisés, e Jeremias 29, né, bem mais próximo da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, Deus falando através do profeta Jeremias. Eu vou ler ali Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então eu comentei na aula passada, em outras aulas também, que Deus já havia profetizado tudo o que iria acontecer. Deus já havia profetizado que o povo se apostataria dele, cairia na idolatria, serviria a falsos deuses, que eles seriam destruídos, Deus permitiria que eles fossem levados para o cativeiro, e eles ficariam nesse cativeiro até que se completasse 70 anos de domínio da Babilônia sobre os povos ao redor. E a hora que acabasse os 70 anos da Babilônia, então não é que o cativeiro durou 70 anos. A Babilônia durou 70 anos. E o cativeiro de Judá fica compreendido entre esse período dos 70 anos da Babilônia, tá bom? Mas Deus já tinha prometido, olha, assim que cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei para com vocês a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus já havia prometido, assim que eu der um fim na Babilônia, eu trago vocês de volta. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então, vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu ouvirei a vocês. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Uma repetição do que Deus já havia falado através de Moisés séculos antes. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei mudar a sorte de vocês. Eu congregarei vocês de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vocês para o lugar de onde os mandei para o exílio. Então agora chegou a hora de Deus cumprir essa promessa dele. Então ali eu coloquei a aliança restaurada, né? Nas minhas últimas aulas eu estava mostrando uma aliança rompida, porque o povo havia rompido a aliança com o Senhor, mas Deus fala assim, olha, eu vou atentar a aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó, com seus pais, e eu vou trazer vocês de volta para cá. E agora Deus vai cumprir essa promessa.
Então, qual é o contexto, né, onde nós estamos? Nessa linha do tempo é aquela que estava no slide oculto na aula passada, e eu dei uma ampliadinha, né, com as partes que nós vamos tratar hoje no livro de Esdras. Né, então, do lado esquerdo, né, eu coloquei lá o período de juízes, depois o período da monarquia, né, com Israel unido, com o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Aí acontece aquela separação, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul, por causa do pecado de idolatria de Salomão. O Reino do Norte foi destruído em 722 anos antes de Cristo pela Assíria, rei Salmaneser, e Judá sobrevive, digamos assim, até 587 anos antes de Cristo, quando finalmente é destruído pela Babilônia. 11 anos antes, a Babilônia já tinha vindo, já tinha levado cativos, as pessoas lá para o cativeiro, para o exílio, já havia causado um baita estrago, mas agora ela veio e destruiu de uma vez Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, o templo do Senhor, e saqueou o que sobrou. Né? Já tinha levado o ouro, já tinha levado a prata, agora o que tinha sobrado aqui era basicamente os elementos de bronze do templo do Senhor. Aí, em 539 anos antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia, e nesse mesmo ano do reinado dele, ele faz aquele decreto autorizando o retorno dos judeus para Judá e Jerusalém, e também autorizando outros povos também que voltassem. Né? Mas para nós entendemos assim, a causa disso tudo é porque o Deus de Israel mandou que fosse feito dessa forma. E o templo, eu vou mostrar para vocês, né, que o povo, quando volta com Zorobabel, ali do exílio, no segundo ano, né, no ano seguinte ao retorno deles, né, eles voltam, eu vou mostrar para vocês, eles erguem o altar do Senhor, começam a sacrificar o Senhor, logo em seguida já vem a festa dos tabernáculos, e nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos, e no começo do ano seguinte eles começam a construção do templo, lançam os alicerces do templo. E eu comentei com vocês, quando eu falei do reinado de Salomão, que Salomão levou 7 anos para construir o templo. Né? 7 anos, 150 mil pessoas ou mais trabalhando, muito ouro, muita prata, muitas riquezas, custou muito caro. Aqui não é exatamente que eles demoraram de 539 até 516, eles tiveram que parar a construção do templo, porque os inimigos forçaram eles, tá bom? Era um templo menor, muito mais simples, mas nós vamos ver que esse templo era especial aos olhos do Senhor. Então, em 516, eles finalmente terminam a construção do templo, e no ano de 458 anos antes de Cristo, né, no 7º reinado de Artaxerxes I, Esdras é então enviado para Jerusalém. Então, esses 3 quadrados, né, laranja mais forte, é o que nós vamos aqui cobrir um pouco, né, do livro de Esdras, e eu já coloquei ali em laranja mais fraco quando que Neemias chega efetivamente em Jerusalém. Então, Esdras vai para Jerusalém no ano 7º do rei Artaxerxes, Neemias vai no ano 20º. E Neemias fica lá por 12 anos. Aí ele tinha marcado de voltar para se encontrar com o rei. Ele falou assim, rei, o senhor me permite ir lá para Jerusalém, reedificar a cidade de meus pais, onde estão sepulcros de meus pais, né, os muros estão derribados, o senhor permite? O rei autorizou, mas falou assim, quando que você volta? E ele marcou um certo prazo. Depois nós vemos que ele voltou depois de 12 anos. Aí ele conseguiu com o rei voltar para Jerusalém, onde provavelmente ele ficou até o final da sua vida, tá bom? E, assim, Esdras e Neemias, eles são contemporâneos, né? Que nem eu falei. Então, Esdras, ele chega antes em Jerusalém, e depois de alguns anos chega Neemias. No livro de Esdras, nós não vemos Neemias, não o Neemias do livro de Neemias. Tem um Neemias ali que é uma pessoa homônima, tá? É o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. Você consegue ver isso a hora que você compara as passagens bíblicas. Porém, Esdras, esse Esdras que nós vamos estudar hoje, ele sim aparece lá no livro de Neemias, tá bom? No Neemias 8 e outras passagens mais, tá? Neemias ele vem como governador de Judá, né, mais para frente, e Esdras era o sacerdote e o escriba, tá bom? Então esse é o nosso contexto que nós vamos olhar na aula de hoje. E só para mostrar aqui, então Esdras de 1 a 6, ele vai tratar desse ano 539 até o ano de 516. Vai falar do retorno, quem que retornou, o que eles fizeram, como que eles reconstruíram o templo, né, todas as dificuldades que eles tiveram para reconstruir o templo por causa dos inimigos, até que veio um decreto do Senhor para o rei Dario, para que o templo fosse, de fato, terminado de construir. Aí tem um hiato, né, entre Esdras 6 até Esdras 7, né, se passam vários anos, e aí em Esdras 7 é quando Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes I, tá bom? Então, se vocês entenderem essa diferença na linha do tempo, vocês isso já vai ajudar o entendimento de vocês do livro de Esdras, do livro de
do livro de Neemias e também dos profetas Ageu e Zacarias, né? Então, aqui mostrando quando que os profetas Ageu e Zacarias entram nessa história. Eles entram no ano mais ou menos de 520 antes de Cristo, né? Eles entram para ajudar o povo, para animar o povo em nome do Senhor a terminar a obra do templo, né? E Zacarias vai profetizar outras coisas. Aqui hoje eu só vou mostrar a profecia de Zacarias com relação à construção do templo, tá? Então guardem isso, tá bom? Então Ageu e Zacarias são contemporâneos de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué. E eles agem na reconstrução, ou na construção do templo, né, melhor dizendo, né, porque aquele primeiro templo de Salomão foi completamente destruído. Então, o panorama aqui do livro de Esdras, tá bom? Então, ali eu mostrei na linha do tempo, então só para mostrar, né, como é que o livro de Esdras está dividido. Então, o primeiro capítulo fala do decreto de Ciro, e os utensílios do templo entregues para Sesbazar, também chamado Zorobabel, para levar de volta para Jerusalém. Capítulo 2 vai falar uma lista extensa daqueles que voltaram, e tem um detalhe interessante, né, eu coloquei aqui, quem que voltou? Judeus, benjamitas, sacerdotes e levitas. E depois, mais para frente, eu vou mostrar um detalhe interessante sobre os levitas, tá bom? E tem mais alguns lá, servos de Salomão, pessoas que não acharam o seu nome na genealogia, mas tem alguns detalhes interessantes. Aí o que eles fizeram? No capítulo 3 vai falar que eles levantaram o altar do sacrifício e começaram a sacrificar o Senhor. Começaram a sacrificar o Senhor com as ofertas que Ciro e seus conselheiros deram para que eles fizessem esses sacrifícios e com ofertas que eles coletaram também do restante do povo. Aí eles começam, então, no ano que eles chegam, eles levantam, celebram a festa dos tabernáculos, e no ano seguinte eles começam a construir o templo, e logo são impedidos, né? Eles começam a encontrar oposição dos povos que já estavam morando ali ao redor, os povos que estavam morando em Samaria, e ao redor ali do território de Judá, tá bom? Aí Deus usa os profetas Ageu e Zacarias para o povo retomar a construção do templo. Aí é enviado uma carta, né, consultando ao rei Dario se eles podiam ou não podiam construir o templo, e veio uma resposta sensacional dada por Deus através de Dario. O templo é terminado de construir em 516, eles têm uma festa da dedicação do templo e logo depois existe ali uma celebração da festa da Páscoa. Aí em Esdras capítulo 7, né, em 458 anos a.C., Esdras, sim, aí sim, é enviado pelo rei Artaxerxes, e com ofertas também do rei, dos seus conselheiros, tem uma lista daqueles que voltaram com Esdras, ele proclama um jejum, essa parte de jejum é bem interessante, eu acho bem engraçada essa passagem, e eles chegam bem em Jerusalém, graças a Deus. Aí, a hora que Esdras chega em Jerusalém, ele se depara com aquela situação, né, do povo caindo no pecado da miscigenação racial, né, eles se misturando com outros povos e indo novamente na direção do pecado de idolatria. Esdras, que não tinha nada a ver com a história, ele se humilha diante de Deus, nada a ver entre aspas, eu quis dizer o seguinte, não era ele quem estava pecando, era o povo que estava pecando, mas o que ele faz? Ele se humilha diante do Senhor, ele pede perdão a Deus pelos pecados do povo, né? E esse era o papel do sacerdote, né, que nem eu mostrei, né, para os irmãos em outras aulas, né? Então o sacerdote, para quem está aí lendo, está no nosso ciclo da leitura da Bíblia, né, você está lá lendo Levítico, e você está vendo que o sacerdote deveria oferecer sacrifícios primeiramente pelos seus próprios pecados, pelos pecados do rei, pelos pecados de ignorância do povo, pelos pecados do povo. Então aqui o sacerdote Esdras está fazendo o quê? Está intercedendo junto a Deus pelos pecados do povo, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo. Mas ele se inclui, olha, eu e meu povo, nossos antepassados, temos pecado diante do Senhor. E Esdras faz ali uma imprecação, né, faz ali uma convocação e um voto, e fala assim, olha, aquele que não se apartar das suas mulheres estrangeiras e desse pecado, né, vai ser destruído, sua casa vai ser destruída, e ele vai ser expulso da congregação. E como resultado, como resposta, né, a essa atitude de Esdras, os judeus mandam embora suas esposas estrangeiras com seus filhos. Não é tão parecido com o que Abraão fez, né, com relação a Agar e Ismael, mas remete um pouco. Né, olha, né, de forma alguma, né, o servo da escrava será herdeiro, né, com o servo do filho da promessa. Mas aqui é um pouco diferente, tá bom? Mas eles mandam embora, só para dizer assim que tem já uma coisa no passado parecida, tá bom? Então vamos lá. Agora, então, assim, eu dei para vocês o panorama, agora eu vou entrar em detalhes, né, um pouquinho assim de cada parte, e vamos ver até onde que eu consigo chegar. Minha intenção hoje, na verdade, era falar de Esdras e Neemias. Só que para falar de Esdras e Neemias junto, né, que eles são contemporâneos, vai ficar meio apertado, então eu vou tentar falar com calma a respeito de Esdras, e a aula que vem falo de Neemias, e depois a gente entra no livro de Esther, tá bom?
Então, o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Eu já tinha mostrado para vocês essa passagem, quando a gente falou de 2 Crônicas, esse aqui é o final do livro de 2 Crônicas, mas o interessante é a referência, olha, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então Deus havia falado a respeito dos 70 anos com Jeremias, e agora, assim, se cumpriu. Aquilo que Deus profetizou pela boca de Jeremias se cumpriu. Esdras, aí continua, 2 Crônicas 36 continua, e a passagem ali de Esdras de 1 a 4, ela é paralela. Então, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então, nós vamos ver no livro de Esdras, no livro de Jeremias, assim, o Senhor despertou o espírito de tal pessoa. É como se Deus tivesse mexido no coração daquela pessoa para que a sua vontade fosse feita. Então, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. E o que fez Ciro? Ciro não somente liberou os judeus para voltarem, ele deu ofertas. Eles e os seus nobres deram ofertas, deram dinheiro para que fossem comprados, para que fossem feitos sacrifícios, para que a casa do Senhor fosse construída. Então ele não simplesmente falou da boca para fora, ele creu que realmente o Deus dos céus falou isso com ele, e ele deu o dinheiro, deu as ofertas e entregou de volta os utensílios que haviam sido roubados por Nabucodonosor, entregou nas mãos de Sesbazar, também chamado Zorobabel. Então, aqui é a lista dos que voltaram. Então, dos judeus, o principal aqui dos que voltaram dos judeus é Zorobabel, que ele é nomeado governador de Judá, e ele dá continuidade à linhagem de Davi. Então, ele é descendente do rei Davi, e segue, através de Zorobabel, segue até chegar em Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 1. Benjamitas também voltaram, então quando Nabucodonosor levou o povo cativo, principalmente no Reino do Sul, quem que morava lá? Judeus e benjamitas. E alguns das outras tribos, que quando houve a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, temendo a Deus, sabendo que o templo do Senhor estava em Jerusalém, migraram do norte, das outras tribos para Judá e Benjamim. E dos sacerdotes, quem é o mais importante aqui é Josué, o sumo sacerdote, também chamado de Jesua. E só para lembrar os irmãos, que Josué é a mesma raiz do que o nome Jesus. Inclusive, lá no livro do profeta Zacarias, tem algumas profecias, tem algumas palavras que Deus usa Zacarias para falar para esse sumo sacerdote Josué, que a hora que você for ver, ele está falando, na verdade, a respeito de Jesus Cristo. E quando nós formos estudar o livro de Zacarias, eu vou mostrar isso para vocês, se for eu, quem for falar do profeta Zacarias, tá bom? Então, aqui o detalhe que eu queria colocar para vocês a respeito dos levitas. Quem dos levitas que voltaram? Cantores, porteiros, servidores do templo. E, basicamente, isso é o que nós precisamos para a igreja funcionar. Isso é o que nós precisamos para o templo funcionar. Nós precisamos dos sacerdotes, que voltaram, mas nós precisamos dos cantores. Desde que Davi instituiu o louvor no culto a Deus, esse negócio nunca mais pode ser perdido. Nós nunca mais vamos parar de louvar o Senhor, que nem eu li lá para vocês no Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor. No céu, o pastor Sérgio, ele gravou aí uma mensagem do ICM Responde, ele colocou lá que no céu nós vamos estar louvando ao Senhor, em todo o tempo, faz parte, é uma das coisas que nós vamos fazer lá no céu. Então, aquilo que existe lá no céu, o louvor, foi trazido aqui para a terra, porque Deus revelou isso para o rei Davi. Então, era necessário, olha, vamos trazer cantores de volta também, precisamos de cantores para o Senhor, porteiros, pessoas que vão cuidar ali das entradas, fazer a segurança também do templo, e servidores do templo, que são, digamos assim, seriam os nossos obreiros, aqueles que vão fazer tudo o que for necessário para que o sacerdote possa fazer os seus sacrifícios, suas intercessões e suas ofertas ao Senhor. Aí retornam também alguns filhos do servo Salomão, não cito exatamente quem são, e pessoas que não tiveram a sua genealogia comprovada. Eu comentei com vocês, quando eu falei sobre o livro de 1 Crônicas, a respeito das genealogias. Por que as genealogias são importantes? Elas são importantes, primeiro, porque a terra passava de geração em geração. E a terra
por exemplo, se você caísse numa dívida e vendesse aquela terra voltava para você no ano do jubileu, né? Tinha lá de 7 em 7 anos, e a cada 50 anos um ano especial, em que você tinha que devolver, né, a herança, né, das pessoas. Então, por exemplo, a terra ela não mudava de mão. Então, a hora que esse povo volta para ajudar, cada um quer ir morar na sua cidade, cada um quer ir morar na sua terra, mas assim, prova para mim quem você é. Aí eles pegavam os livros da genealogia e falavam assim, olha, eu sou descendente desse, que é desse, que morava em tal lugar. Ah, tá bom, então vai lá e toma posse da tua terra. E para os sacerdotes e levitas, era muito importante você poder provar a sua genealogia, porque você tinha direitos, né? Você tinha direitos a receber os dízimos do povo, a receber das ofertas do povo, né? Você tinha o direito de ser sustentado, já que essa família dos sacerdotes e levitas não tinham possessões de terras, né, em Israel. Então, olha só, 42.360 pessoas voltaram do exílio, mais 7.337 servos. Detalhe, a maioria dessas pessoas voltou a pé. Porque se você olhar o número de cavalos e o número de jumentos que voltaram também, não tinha cavalo e jumento para todo mundo, não. Foi uma viagem longa, foi uma viagem difícil, né? Mas eles voltaram. E aí eu comparo, olha só, Nabucodonosor levou 4.600 pessoas para o exílio no total. E as outras, por que só 4.600? Porque a maioria morreu, né? Aquilo que eu comentei numa das aulas da destruição de Jerusalém. Muitos morreram, centenas de milhares, alguns milhões morreram, né, quando Judá foi destruída, quando Israel foi destruído pela Síria, depois com a destruição da Babilônia, sobraram pouquíssimos judeus, né? Por isso que Isaías profetiza e fala assim, se o Senhor não nos tivesse deixado descendentes, há muito nos teríamos tornado que nem Sodoma e que nem Gomorra, né, que foram completamente destruídas pelo Senhor. Mas por causa do propósito de Deus, Deus permitiu que alguns sobrevivessem. Então somente 4.600 pessoas meio que sobreviveram e foram parar no exílio. E só os mais pobres da terra tinham ficado. E quantos que voltam agora? Mais de 40.000 pessoas. Então é como se o povo tivesse multiplicado entre 9 e 10 vezes durante esses anos que ficou no cativeiro, né? Deus abençoou e multiplicou, e é isso que Deus tinha falado através do profeta Jeremias, olha, que vocês orem pelo bem-estar da cidade onde vocês estão, que vocês se casem, né? Que vocês deem seus filhos, né, entre vocês, entre suas famílias, em casamento, para que vocês não diminuam, mas para que vocês se multipliquem. Né, que vocês cuidem, que vocês plantem, edifiquem em casa, porque vai demorar o cativeiro, mas depois eu vou trazer vocês de volta. E aqui nós temos, né, mais de 40.000 pessoas voltando do exílio. Então, o que eles fizeram quando eles chegaram em Judá? Eu comentei brevemente, então cada um foi habitar na sua própria cidade, né, segundo a sua genealogia. Eles levantaram em Jerusalém o altar do sacrifício, e a primeira coisa então que eles fizeram, vamos restaurar o altar do sacrifício. E começaram a sacrificar a Deus, né, no dia 1º do mês 7 do primeiro ano do seu retorno. Então eu coloquei assim, depois do retorno, tá bom? E aí, então assim, eles devem ter voltado, né, pouco tempo antes do 7º mês, né? Porque a primeira referência aqui que eles dão assim, ó, no primeiro dia do 7º mês, restauraram o altar, restauraram o sacrifício, né, como se dissesse assim, restauraram a adoração ao Senhor, tá bom? Celebraram a festa dos tabernáculos, porque já estava logo ali também, mas interessante, né, comentar que foi celebrada a festa dos tabernáculos. Trouxeram suas ofertas para a construção do templo e depois aí se prepararam para construir o templo, e no 2º mês do próximo ano começaram efetivamente a construção do templo e lançaram os alicerces do templo. E olha só essa passagem aqui de Esdras capítulo 3, né? Eu vou começar um pouquinho antes desse trecho aqui em vermelho. Ó, eles cantavam alternadamente, né? Então lembra que eles tinham trazido os cantores? Então eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, isso é, que conheceram o templo de Salomão, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então, alguns choraram, porque falaram assim, olha, esse templo não é nada comparado ao templo de Salomão. Mas depois nós vamos ver o que Deus pensa a respeito desse segundo templo, tá bom? Nós vamos ler no livro de Ageu, num trechinho que tem aqui do livro de Ageu, e nós vamos ver lá em Zacarias também o que Deus fala a respeito desse templo, que aos olhos dos homens era inferior ao templo de Salomão. Mas é interessante, né? Porque se você for pensar o tempo que eles ficaram no cativeiro, que foi um pouco menos talvez do que 70 anos, então alguém que foi levado cativo, por exemplo, com 15 anos, que voltou com seus 80, 85 anos, então ele tinha lembrança do primeiro templo, então ele podia comparar de fato, né, como que era antes e como que iria ser agora. Mas, né, quando você está servindo ao Senhor, quando você está glorificando a Deus, quando você está fazendo a obra do Senhor, quando você está edificando
a casa do Senhor, né, tem alguém que não vai ficar feliz, né? Satanás certamente não vai ficar feliz. E lá no Antigo Testamento, nós vemos a manifestação de inimigos no natural. No Novo Testamento, essa manifestação ela é mais espiritual, na forma de principados, potestades, demônios. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, o nosso inimigo não é carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas aqui a luta deles era espiritual, mas ela se manifestava de forma natural aqui, com inimigos. Os inimigos, qual é a estratégia do inimigo para fazerem eles desistirem da construção do templo? Começaram com dissimulação, falaram assim, deixa a gente construir o templo junto com vocês, afinal de contas, desde que o rei da Síria nos transportou para cá, a gente já serve ao Deus de Israel mesmo? Mentira, eles serviam aos seus deuses e também ao Deus de Israel, porque eles temeram ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel mandou leões para matá-los, porque eles não sabiam como servir a Deus. Aí o rei lá da Síria mandou vir um sacerdote que os ensinassem como servir ao Deus de Israel. Mas está escrito lá em 2 Crônicas, se não me engano, que eles serviam ao Deus de Israel, mas cada um também servia ao seu próprio Deus. Sacrificavam ao Deus de Israel porque tinham medo dele, mas sacrificavam ainda aos seus próprios deuses. Então ele chega assim, deixa a gente construir o templo com vocês, nós queremos também participar. E olha só a resposta de Zorobabel. Porém, Zorobabel, Josué, e outros cabeças de família lhes responderam, vocês nada têm conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, assim, eles chegaram de forma dissimulada. Deixa a gente entrar nessa obra junto com vocês, deixa nós participarmos também. Na verdade, aqui, o risco era misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. Então, uma das estratégias do inimigo é introduzir o mundanismo na vida da igreja. Então, deixa eu entrar também nessa obra que você está construindo, mas o que nós temos que falar? Você não tem parte comigo, que nem Jesus falou a respeito de Satanás, olha, eis que aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, ele não tem nada comigo. E o que mais que o inimigo tentou fazer? Tentou desanimá-los. Embaixo fala assim, então os povos da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano. Todos os dias do rei Ciro, apesar de Ciro ter dado o decreto, eles arranjaram um jeito de atrapalhar os judeus na construção do templo, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então aqui eu coloquei embaixo, vários reis passaram até chegar um rei ali que autorizou eles a terminarem a construção do templo, mas foi uma coisa sobrenatural também, porque Deus falou através do profeta Ageu e do profeta Zacarias, tá bom? Então aqui, aí depois o inimigo faz o quê? Faz ameaças, a carta que eles mandam lá para o rei, para os reis, depois para o rei Cambises, talvez o rei Assuero, só para deixar claro, aqui, eu coloquei aqui mais ou menos como é que foi a sucessão dos reis da Pérsia. Provavelmente houve mais do que um rei Assuero, e um desses aqui também pode ter se chamado Assuero. Por quê? O próprio livro de Esther, que nós vamos ver mais para frente, ele começa assim, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, esse rei Assuero, entendeu? Então, para o livro de Esther começar desse jeito, é que provavelmente houve um outro rei Assuero, então eles quiseram deixar claro, olha, foi esse rei Assuero, tá bom? Então, Artaxerxes, talvez, ele foi nome de alguns reis, mas também pode ter sido título. Dario também foi nome de alguns reis, mas também pode ter sido título. Então, só um cuidado quando nós lermos a Bíblia, quando nós olharmos os relatos históricos, principalmente relatos históricos fora da Bíblia, tá bom? Mas só para dizer que se passaram vários reis até que o povo encontrasse favor de um desses reis, e Deus através disso os ajudou a terminar a construção do templo, tá? Mas cuidado com as estratégias do inimigo, dissimulação, querer profanar aquilo que é santo, entrar o mundanismo nas nossas vidas, nos desanimar na obra do Senhor, nos ameaçar, olha, se você continuar nesse caminho, se você continuar fazendo a obra do Senhor, você vai se dar mal, você não vai prosperar na sua vida natural, coisas assim. Mentiras. E a carta que eles escrevem para esses reis, muitas delas é mentira. Por exemplo, olha aqui uma carta que eles escreveram para o rei Artaxerxes. Esse rei Artaxerxes provavelmente não é o rei Artaxerxes dos dias de Esdras, tá? Porque Esdras chega, o templo já estava construído. Isso aqui, Artaxerxes é um dos outros reis que talvez também tivesse esse nome, tá bom? Olha só o que eles escrevem. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros. Então não foi só nos dias de Neemias que houve uma restauração dos muros. Aqui também eles começaram a destruir os muros, mas quando Neemias chega, os muros estavam novamente destruídos, e por isso que ele trabalha no seu reedificar. Mas quando Neemias chega, por exemplo, o templo já estava construído.
Então, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Mentira. Não estava isso no coração deles. No coração deles estava o quê? Vamos reconstruir o templo, vamos construir o templo ao nosso Deus, vamos sacrificar ao nosso Deus, vamos restaurar Judá. Né? Então o rei responde essa carta e cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E agora? O que vai fazer? Né? Deus mandou construir o templo, o rei mandou parar. Obedece a Deus ou obedece ao rei? E, no fundo, eles acabaram parando a construção do templo. E aí que entra, então, o profeta Ageu, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Em Esdras, capítulo 5, vai citar os dois. E aí depois nós vamos ver, né, o agir deles também nos seus próprios livros, né, no livro do profeta Ageu e no livro do profeta Zacarias. Então, olha só, Esdras, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então é interessante, né, que Deus deu a palavra, através do profeta Ageu e do profeta Zacarias, para Zorobabel, para o sumo sacerdote Josué, para o povo. E eles falaram assim, vamos construir então. E os profetas ajudaram. Eles não simplesmente entregaram a palavra do Senhor, eles ajudaram, né, na construção do templo. Então, olha só, né, aquilo que é relatado no livro do profeta Ageu, só voltando aqui um slide, né, está escrito assim, em Esdras 4:24. Né, a construção do templo foi paralisada até o 2º ano do rei Dario. Por quê? O que aconteceu no 2º ano do rei Dario? Veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu e ao profeta Zacarias. Então, olha lá, Ageu capítulo 1, versículo de 1 a 4. No 2º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E Deus estava falando assim a respeito do povo, olha, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, né, isso é, em casas bonitas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, olha só que interessante, né? O povo estava empolgado na construção do templo, o inimigo veio, fizeram eles desistirem da construção do templo e cada um foi cuidar da sua própria vida. E eles começaram a pensar, vai ver que não é agora, né, que nós vamos construir o templo do Senhor. E o templo do Senhor ficou abandonado por alguns anos até que Deus trouxe essa palavra através de Ageu, através de Zacarias. E Deus continua falando, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Né? Isso tem muito a ver com Jesus Cristo. Né? Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, isso é o resultado do trabalho de vocês, vocês acharam que iam colher muito, vocês acharam que iam produzir muito, mas na hora da colheita, na hora de vocês pegarem os frutos, o que aconteceu? Tinha pouco. Por quê? Eu com assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. A outra passagem ali em amarelo ali. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, naquilo que eu comentei. E o povo veio e se pôs ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Então, olha só, cuide da sua vida espiritual. Não descuide da sua casa espiritual, do templo do Espírito Santo, porque se você deixar o templo do Espírito Santo em ruínas, Deus não vai se agradar. E isso vai refletir na sua vida natural. Você vai trabalhar muito e vai colher pouco. Então, não descuide da sua vida espiritual, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, nos serão acrescentados, tá bom? Então aqui é um ensinamento para nós, né? Lá o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né, que tudo que foi escrito, né, no Antigo Testamento para o nosso ensino e correção foi escrito. Então, isso aqui aconteceu de fato, mas o que nós aprendemos com isso? Olha, se você deixar o templo do Espírito Santo em ruínas, se você não cuidar da sua vida espiritual, se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não for cultuar o Senhor, Deus não vai ficar feliz com isso. E Ele vai mostrar a insatisfação dele com reflexos na sua vida natural. Então, coloca a sua vida espiritual em ordem e que Deus te abençoe também no natural, em nome de Jesus.
Aí, continuação, né, do que Deus estava falando através do profeta Ageu. Deixa eu ver. Ah, sim, né, eu tinha comentado com vocês, né, que aqueles que sobreviveram, né, todos aqueles anos que viram o primeiro templo e que estavam vendo como ia ficar o segundo templo, que estavam lá chorando, reclamando, olha, nem se compara com a glória do primeiro templo, olha a resposta de Deus para eles. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Isso é, quem dentre vocês aí conheceu o templo de Salomão? Não era ele glorioso? E como vocês acham, como que parece esse templo agora aos olhos de vocês? Não é essa casa, esse templo como nada aos olhos de vocês? Não é insignificante essa construção? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não temais. Então, quando Moisés construiu o tabernáculo, ele tinha que construir o tabernáculo para que Deus habitasse no meio do seu povo. Quando Salomão construiu o templo, era para que Deus ali habitasse, fizesse habitar o seu nome no templo em Jerusalém. E aqui Deus está falando assim, ó, eu habito no meio de vocês. E olha só a resposta de Deus para aquele povo que estava chorando. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo olhava o material, né? O povo olhava a quantidade de ouro, o tamanho da construção, né? O quão grandioso era aquilo aos olhos dos homens. Mas Deus está olhando aqui a parte espiritual. Ele está falando assim, essa casa mais humilde, essa casa é mais humilde, mas a minha glória vai ser muito maior nela. E assim, só para deixar claro, esse templo de Zorobabel, ele praticamente resiste ao longo dos séculos, e quando chega o domínio do Império Romano sobre Jerusalém, né, já nos dias próximos a Jesus, Herodes o Grande, ele amplia esse templo. Então, basicamente, o templo de Zorobabel vira depois o templo ali construído por Herodes, e é onde que Jesus entra e prega, né, em algumas vezes. Mas, porém, quando fala assim, a glória dessa última casa será maior do que o da primeira, então, quando fala da última casa, nós temos que lembrar que nós somos a última casa do Espírito Santo aqui na terra, né, antes do fim. Então, a glória de Deus manifesta através das nossas vidas é maior do que a glória da casa de Salomão e, por que não também dizer, maior do que a glória do templo ali construído por Zorobabel e pelo povo, tá bom? Aí aqui, então eu mostrei para vocês o que Deus falou através do profeta Ageu. Agora eu vou mostrar o que Deus falou através do profeta Zacarias, né? O livro do profeta Zacarias, ali ele é bem maior do que o de Ageu, né? Ageu tem só 2 capítulos, né? Quando a gente fala do profeta Ageu, dá até para, né, passar pelo livro todo, assim. Mas Zacarias, ele fala várias coisas. Mas dentre o que Deus usa para falar sobre a construção do templo, né, eu destaquei isso aqui, ó, Zacarias capítulo 4, versículo 6 até a primeira parte do 10. Prosseguiu Deus e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, ou nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é, vocês vão construir essa casa, não pela força de vocês, mas pelo agir do meu Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo veio como? Tocando no coração do rei Dario I. Né? Vocês vão ver aqui a carta que o rei Dario manda. Aí Deus continua falando, quem és tu, ó grande monte? E diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, né, a pedra final. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Então, Deus está falando assim, ó, Zorobabel começou a construção, Zorobabel terminará a construção. Né? Então, a construção começou em 539, foi até 516 a.C., Zorobabel começou, Zorobabel terminou. E haja o quê? Graça para essa casa. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, né? Vendo ali Zorobabel terminando a obra. Então, né, nós já falamos, né, assim, mais importante do que a forma como começa é a forma como termina. Né? Isso serve para o nosso ministério, isso serve para tudo que nós fazemos. Então, a carta para o rei Dario, né? Então, o povo, né? Então, depois que Ageu e Zacarias animaram Zorobabel e o sumo sacerdote Josué para retomarem a construção do templo, novamente vieram os inimigos e os fizeram parar a obra. E aí se mandou uma carta para o rei Dario, que era o rei naquela época, falando assim, ô rei, é para continuar ou é para interromper essa obra, né? E aí é interessante, né, que na carta que esses homens enviam para o rei Dario reclamando, né, dos judeus, Deus usa essa carta até para dar bom testemunho que de fato o povo se animou com as palavras de Ageu e Zacarias e estavam construindo diligentemente a obra. Né, você vê aqui depois nesse trecho aqui que eu destaquei, eles estavam indo bem na construção, eles estavam sendo finalmente obedientes ali ao Senhor. E aí o que o rei Dario responde?
Não, eles fizeram uma busca, encontraram o decreto do rei Dario, né? Então aquela primeira parte em amarelo é o decreto do rei Dario que eles encontraram numa biblioteca lá do reino. E aí qual é a resposta do rei Dario? Ali no segundo parágrafo, retirai-vos para longe dali, não atrapalhem o que os judeus estão fazendo. Não interrompais a obra desta casa, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifique a casa de Deus no seu lugar. Então, o inimigo chegou lá tentando interromper novamente a obra, e qual foi a resposta? Não atrapalhe. Fiquem longe deles. E muito mais, falou assim, e muito mais, vocês vão dar tudo o que eles precisarem, tudo que Zorobabel, tudo que eles pedirem ali para a construção do templo, vocês vão ter que dar para eles. Olha só, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus do céu e orem pela vida do rei e pela vida dos seus filhos. Então o rei está falando assim, não atrapalhem, eu quero que eles terminem a construção da casa e eu quero que eles sacrifiquem a Deus em favor de mim e dos meus filhos. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Aí, finalmente, então, terminei aquele trecho, né, de 1 a 6, de Esdras de 1 a 6, então agora, finalmente, Esdras é enviado para Jerusalém. Então, passadas estas coisas o quê? Esse período todo, né, do povo voltar a reconstruir o templo, passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, aí dá toda a linhagem de Esdras, para você não ter dúvida de qual Esdras que ele está falando, Esdras, o sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto ele pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, e olha só, por que Esdras encontrou favor diante do rei Artaxerxes? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. 4 meses de viagem. Ele parte no dia 1º do mês 1, do ano 7 do rei Artaxerxes, e chega, depois de 4 meses, né, no mês 5º. Então, só para vocês terem uma noção dessa viagem, né, quão longa era essa viagem, lembrando que aquele primeiro povo voltou, boa parte voltou a pé, então imagina que viagem longa, né? E perigosa, nós vamos ver aqui também. E aqui eu coloquei assim, a carta do rei Artaxerxes, primeiro o crente, né, porque ele dá ofertas, dá dinheiro para Esdras, fala assim, você, Esdras, está sendo mandado da parte do rei, ele fala assim, eu que estou te mandando, Esdras, para Jerusalém, para você ensinar a lei para o povo lá e para você inquirir como é que está a lei do Senhor em Jerusalém. Na verdade, foi Deus, né, que fez isso, né, que inclinou o coração de Artaxerxes. Então, ali embaixo, tudo quanto se ordenar, segundo o mandado de Deus do céu, exatamente se faça para a causa de Deus do céu. Então, ele está falando assim, Esdras, você tem carta branca. Tudo que você precisar, né, você pode pedir lá, você tem aqui a minha carta. Esdras encontrou favor aos olhos do rei Artaxerxes. Por quê? Porque Deus inclinou o coração do rei para isso. E olha só, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, e a todos que sabem a lei do teu Deus, e ao que não sabe as leis do teu Deus, que lhes faça saber. Então, Esdras, você está sendo enviado para ensinar a lei de Deus para aquele povo. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então, olha só que sensacional. Então, ou a pessoa faria o curso de obreiro por bem, ou fazia por mal, entendeu? Então, a pessoa tinha que aprender a lei de qualquer jeito. Você não quer aprender a lei, ou você escolhe. Ou você vai ser morto, ou você vai ser exilado, desterrado, seus bens vão ser confiscados, não tinha muita escolha. Então, Deus está mandando, aprenda a minha lei. Essa passagem é engraçada, né? O jejum, a viagem e a chegada em Jerusalém, né? Então, Esdras, ele vai e ajunta, né, o povo, né, alguns dos judeus, alguns dos levitas, alguns dos sacerdotes, né, e outros para voltar, né? Porque, como eu comentei, uma parte, né, uma parte não voltou com Zorobabel, uma parte ficou lá. Então, Esdras ajunta mais um povo para voltar para Jerusalém. E ele chega assim, é como se ele falasse assim, gente, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Né, o rei Artaxerxes me mandou ir para Jerusalém para ensinar a lei do Senhor, deixou eu chamar quem eu quisesse, eu estou aqui chamando vocês. Eu tenho uma ótima notícia, ele deu tesouros para nós levarmos, para reconstruirmos o templo, né, que já devia estar em ruínas, para colocarmos as coisas em ordens. Está aqui um monte de ouro, um monte de oferta dele, os seus conselheiros, mas eu tenho uma má notícia. O rei ofereceu para nós escolta, né, para que nós levássemos todo esse tesouro, e eu falei para ele que não precisava, porque eu fiquei vergonha de falar que a gente precisava, porque ele falou assim, porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto eu havia lhe dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem deles. Então, assim, ele ofereceu escolta para a gente levar todo esse tesouro, né? Que nem eu comentei, 4 meses de viagem.
Então imagina você viajando 4 meses, né, com uma riqueza, assim, com muita riqueza, os inimigos sabendo, e o rei fala assim, olha, eu vou mandar um exército, eu vou mandar carro forte para te escoltar. Fala assim, não precisa, o nosso Deus vai nos defender. E ele fala assim, ele teve vergonha de aceitar a oferta do rei. Aí o que ele faz? Ele apregou um jejum entre aqueles que voluntariamente, né, decidem voltar. E aí o que está escrito? Que Deus os atendeu. Então, nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, né, que Deus nos guardasse nossos inimigos, e Deus nos atendeu. Olha só que lindo. Partimos do rio Ava, e depois chegaram, e olha só. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Só por Deus mesmo, né? Mas eu achei engraçado que ele falou assim, olha, eu tive vergonha de pedir, de aceitar a escolta do rei, porque eu já tinha falado para ele que Deus era conosco, que Deus nos protegia, que Deus guarda os seus, que Deus livra do mal. Então agora teve que jejuar e orar bastante, mas funcionou, glória a Deus. E aí, que eu já tinha comentado, a hora que Esdras chega em Jerusalém, eles descansam lá por 3 dias, no 4º dia fazem sacrifícios. Acabados, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes, inclusive, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão, né? Que nem eu comentei, essa é a origem do pecado de idolatria do povo de Israel, né? Se misturar com povos que ele não deveria ter se misturado. Ouvindo eu tal coisa, olha só a atitude de Esdras, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, da minha cabeça e da minha barba. Né? Nós vamos ver uma grande diferença de Esdras para Neemias, quando nós formos ler o livro de Neemias, né? Que Esdras arrancava o seu próprio cabelo, a sua própria barba, Neemias arrancava dos outros, tá? Quando ele ficou irado por causa do pecado do povo. Então essa é uma grande diferença ali de temperamento entre os dois. Mas Esdras se humilha diante do Senhor. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro, daqueles que voltaram, né, do cativeiro. E aí Esdras faz uma oração linda, né, se humilhando diante do Senhor. E aí vem as pessoas, né, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, então olha só, né, a casa já estava construída. Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E aí eles confessam o pecado, né, diante do Senhor, e Esdras faz uma determinação, né, uma ordem. Ó, vocês vão se apartar das esposas estrangeiras de vocês, vocês vão mandar embora. Alguns não gostaram disso, mas a maioria do povo falou assim, nós vamos obedecer Esdras em tudo que você está falando. Aí ali no final, Esdras capítulo 10, versículo 19, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa, tá bom? Então o livro de Esdras, ele termina aqui. No livro de Neemias, depois, na próxima aula, quando nós formos ver, nós vamos ver a história de Neemias, né, que nem eu falei, Esdras volta no 7º ano do rei Artaxerxes para Jerusalém, Neemias volta depois, 3 anos depois, no ano 20º, Neemias vem, né, o templo já estava construído, os muros tinham sido construídos, mas caíram na ruína novamente, e Neemias vem e vai reconstruir os muros, a cidade, e fazer uma restauração espiritual também, né? Ele vai ajudar o sacerdote Esdras a colocar as coisas de volta no lugar anos depois, né? Porque provavelmente aqui Esdras fez o melhor que pôde, mas o povo também voltou a cair no pecado, tá bom? Então Esdras e Neemias são contemporâneos, eles são posteriores a Zorobabel, sumo sacerdote Josué, reconstrução do templo, né? Zacarias e Ageu são ali contemporâneos de Zorobabel e da construção do templo, tá bom? Então é isso que eu gostaria, né, de tentar ajudar os irmãos, né, a entenderem melhor a história da Bíblia, né, não somente o contexto histórico, né, onde as coisas estão situadas, mas o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que provoca a ira de Deus, o que provoca a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor, tá bom? Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino e para a nossa correção foi escrito, tá bom? Então, para que nós não caiamos nos erros de muitos deles e para que nós repitamos os acertos também de muitos deles, por exemplo, que nem o louvor, né, que nem eu comentei. Vamos louvar o Senhor, né, até a volta do Senhor e vamos continuar louvando ao Senhor no céu, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Então, na aula passada, eu dividi o livro de Atos em 2 partes, a primeira parte e a segunda parte, né?
porque ela é basicamente, no Novo Testamento, é o único livro mais histórico. Então, se a gente fecha o livro de Atos, praticamente a gente terminou a história do Novo Testamento, tá bom? Bem, então, grande parte do livro de Atos, grande parte, vocês vão ver que existe uma personagem muito importante no livro de Atos chamado Paulo, que a gente viu na semana retrasada, que ele foi um perseguidor dos cristãos, e essa perseguição começou com a morte de um diácono. E ele que comandava a perseguição, e ele se converteu. E basicamente essa segunda parte do livro de Atos contempla o ministério de Paulo quase toda, né? Quase todo o livro. Segunda parte de Atos, basicamente é Paulo, tá? Mas antes eu vou fazer uma pequena recapitulação da aula passada, que a gente... eu vou fazer um pequeno resumo da aula passada. Bem, o livro de Atos é a formação da igreja, como que a igreja cristã se formou e como ela se forma até hoje, porque ela é uma referência para nós, né? E como chama Atos, são os atos do Espírito Santo, o Espírito Santo conduzindo a igreja. Então a igreja não se forma com uma organização, né? Dá para organizar? Dá. Dá para organizar uma igreja? Dá. Via inteligência? Sim. Porém, nós estamos falando da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é encabeçada pelo Espírito Santo desde o início. Então, a organização não vem antes. Primeiro, quem vem é o Espírito Santo. Por isso que a igreja nasceu através do batismo do Espírito Santo. Com o batismo do Espírito Santo, não veio já uma igreja organizada, não. Primeiro, houve a experiência com o batismo do Espírito Santo. Eles tiveram experiências. Eles tinham que ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Então, a igreja começou com a experiência do batismo do Espírito Santo. Segunda coisa importante, eles tinham uma referência. Qual que era a referência de ensino? O ensino era extremamente importante, porque eles estão continuando o ministério de Jesus Cristo. Então, aquilo que Jesus ensinava, basicamente Jesus fez duas coisas, ensinava e fazia milagres. E a igreja tinha que continuar nessa mesma pegada. Tá? Então, a igreja também, além da experiência com o batismo do Espírito Santo e com os dons, a importância do ensino correto, que é doutrina do Novo Testamento, doutrina chamada dos apóstolos, que nós chamamos de Novo Testamento. Depois disso, na medida que a igreja vai nascendo, aí sim a organização vai chegando. O Espírito Santo também conduziu a organização da igreja, com a instituição dos diáconos e com a organização das finanças da igreja. É o Espírito Santo conduzindo os apóstolos, né? Então, o Espírito Santo conduziu a organização também. Então, até hoje, uma igreja começa como? Com um grupo cheio do Espírito Santo. E depois, base, a Bíblia, que é o Novo Testamento. E terceiro, a organização depende de local a local, né? Não dá para fazer as coisas da mesma forma, talvez, por causa da localização, mas o Espírito Santo é o mesmo que organizou a igreja cristã. Ele vai organizando a igreja, tá bom? E quarto, uma coisa interessante, interessante que aconteceu, é que a perseguição, na verdade, gera crescimento na igreja. Tá? Então, pode ser uma perseguição, alguma crise, alguma coisa para fazer com que a igreja não fique parada. Tanto é que países que estão muito confortáveis economicamente ou financeiramente, o evangelho cai. Assim como países que têm uma certa perseguição ao cristianismo, ela cresce, né? Ela tem um crescimento maior, tá bom? E por fim, uma última fase.
Então, praticamente é o livro de Atos inteiro. Então, ela começa com o batismo do Espírito Santo, ensino, que é importante, depois vem a organização, e se houver alguma crise ou perseguição, é para crescimento. Até coisa ruim para a igreja é boa, tá? E, por fim, a última fase da igreja, que nós vamos ver hoje, é o crescimento da igreja. Qual que foi a última fase? Abrir igrejas em todo canto. Então, até hoje, as igrejas, o Espírito Santo conduz aos ministérios ao quê? Abrir igrejas. Né? Praticamente é essa a visão. Né? A finalidade final foi que Paulo abriu várias igrejas. Tá? Assim também nós estamos continuamos a fazer aquilo que a igreja cristã originalmente fazia. Tá bom? Eu coloquei uma cronologia da vida de Paulo só para te facilitar aí, tá? Eu achei na internet, achei bacana. Eu só coloquei aí mais ou menos, não sei se as datas conferem ou são exatas, mas dá para ter uma boa ideia, tá bom? Desde a conversão até o início efetivo do ministério apostólico de Paulo, demorou cerca de uns 13 anos. Paulo se converteu provavelmente com uns 30 anos mais ou menos, tá? E depois que se converteu, eu vi aqui que ele foi treinado. O curso de obreiros dele, seminário, foi longo, né? E diz que ele fez curso de seminário, no curso de obreiros, no deserto, né? Ao contrário de nós que estamos fazendo online. Estou até lembrando da minha esposa que deve estar deitado na cama, talvez tomando chazinho, confortavelmente, e não está no deserto. Paulo ficou 13 anos, no mínimo, no deserto, tendo a revelação completa, direta de Deus, desculpa, completa não, direta de Deus, né? Ele teve, foi praticamente sozinho. E antes do início ministerial dele, tá? E quando ele começou o ministério dele explodiu através das viagens que ele fez. Ele fez 4 viagens, sendo que a última foi para que ele fosse preso. Essas viagens duraram cerca de 10, 11 anos. Mas o que ele fez nessas viagens? Ele abriu igrejas. Ele abriu várias igrejas, né? Tessalônica, Galácia, Filipe, Corinto, Roma, né? Então são igrejas que ele foi abrindo, Éfeso, né? Então essas viagens foi com essa finalidade, tá? São viagens missionárias ou chamadas apostólicas. Bem, as viagens de Paulo então revelam que após o nascimento da igreja, seus ensinos, a sua organização, por fim, vinha um crescimento através do ministério apostólico de Paulo. Aquilo que eu falei, né? A última fase do ministério de Paulo, qual foi? O finalmente, levar o evangelho para todas as outras nações. Ele não podia ficar só em Jerusalém. E também não podia ficar só na vizinhança. Ele tinha que avançar. E ele avançou até os confins da terra. Esse é o coração do Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo, é normal e é natural que, por amor aos outros, nós queiramos sair da nossa zona de conforto. Tá? Porque o Espírito Santo vai nos, como se diz, vai nos incomodar. Em Atos 13, que eu vou continuar, então, eles tinham, nós não temos ainda desenvolvido isso não, eles tinham lá na igreja de Antioquia, o que é Antioquia? É onde Paulo e Barnabé abriram a igreja, lá em Antioquia, da Síria. E lá nessa igreja tinha uma equipe de profetas e mestres. Tinha Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo. E provavelmente eles se reuniam, e numa das reuniões, eles estavam jejuando. O Espírito Santo, ó, você vê, Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, não é que eles tiveram uma boa ideia. Não, o Espírito Santo falou
não sei se audivelmente ou no sentimento, mas confirmou naquela equipe, dizendo assim, o Espírito Santo falou para aquela equipe, me separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Eles têm um chamado o quê? Missionário. Eles imporam as mãos, oraram e de imediato Paulo e Saulo, não, Paulo, primeiro Barnabé que era o líder, Paulo, e levaram também Marcos, que era parente de Barnabé, tá bom? Qual que era o objetivo? Eles iam abrir as igrejas, tá? Agora eu vou comentar sobre a primeira viagem. Provavelmente a primeira viagem foi na região chamada Galácia, que consta aí, Perge, Listra, Antioquia da Psídia, é outra Antioquia, tá? Tem a Antioquia onde tinha a igreja de Paulo e de Barnabé, que era uma igreja de gentios, que não eram judeus. E tinha uma outra Antioquia chamada da Psídia, que é na região de Galácia, né? Icônio, Listra, Derbe, tá? Então, essa primeira viagem, eles saíram de Antioquia, atravessaram para Chipre, e depois foram para Perge, depois foram para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Depois fizeram o caminho contrário, tá? Vamos tentar só detalhar um pouquinho. Foram os três, Barnabé, Paulo e João Marcos. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo, olha, eles foram enviados, o Espírito Santo conduz em tudo, hein? O Espírito Santo sempre está atuando em tudo, tá? E chegando a Salomé anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Por que eu assinalei a sinagoga dos judeus? Era a estratégia de Paulo. Primeiro, eles iam, Barnabé e Paulo, tá? Eles iam nas sinagogas primeiro, eles pregavam para os judeus em primeiro lugar, tá? Depois, eles pregavam para os gentios, as pessoas que não eram judeus, tá? E nesse meio do caminho, logo no início, Marcos, que diz que é sobrinho, né? Outros dizem que mas é um parente de Barnabé. Não sei o que aconteceu, mas ele deu para trás, né? Ele voltou para trás e ele quis voltar para Jerusalém. E partindo de Pafos, Paulo que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, né? É possível que ele tenha tido medo da viagem missionária, tá? Por causa disso, dizem, né, que Paulo tomou a frente das missões. Paulo tomou a frente dessa missão da primeira viagem, tá? E foram para Antioquia da Psídia. E, novamente, primeiro eles iam nas sinagogas, depois eles pregavam para as pessoas que não eram judeus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, ficaram com inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, é isso que nos voltamos para os gentios. Ou seja, já que vocês não querem ouvir, fizemos a nossa obrigação, pregamos para vocês. Mas os gentios queriam ouvir a palavra de Deus e havia uma grande adesão. Muitos se convertiam. Então, os judeus ficavam com muita raiva, tá? E também apareceu nessa época que alguns judeus, também muitos judeus se converteram, tá? Mas a maioria eram gentios. E nós vamos criar um nome para essas pessoas judias que se convertiam ao cristianismo. Eles são chamados de, alguns deles, são chamados de judaizantes. Por quê? Muitos desses judaizantes, eles, apesar de terem, alguns, aceitarem o cristianismo, eles achavam que eles tinham que implantar as práticas judaicas no cristianismo. Ou seja, o cristão, o gentio, tinha que se tornar judeu para se tornar cristão, né? Então, esse termo judaizante foi muito comum no Novo Testamento. E eles atrapalharam, na verdade, muito. Tá?
E vocês percebem que desde o início os fariseus estão atuando nas pregações de Paulo. Eles iam contra Paulo, eles mentiam contra Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé foram em outra cidade. Aconteceu que quando entraram juntos na sinagoga de judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e houve um motim, como dos gentios, como seus principais, para insultarem e apedrejarem, tivendo que fugir para Listra e Derbe. Né? Então, essa perseguição era constante dos judeus. E ele foi nas últimas, eu estou falando da primeira viagem ainda, tá? Eu já contei as viagens, eles foram e voltaram, tá? Eu vou ler essa passagem. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que Paulo já tinha pregado, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade e achavam que ele estava morto. Mas, rodeando-os, os discípulos levantou-se, entrou na cidade no dia seguinte e saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que eles fizeram a viagem de volta. Confirmando os ânimos dos discípulos, voltando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos. Ou seja, essa estratégia, ele pregava, apanhava a beça, continuava sem reclamar, voltava, e na volta ele levantava as pessoas, chamado anciãos. O que são anciãos? É como fossem pessoas maduras, que pudessem ensinar de maneira correta a Bíblia, aquilo que a gente comentou desde o começo. Que eles pudessem fazer com que as pessoas fossem dirigidas pelo Espírito Santo. Assim que muitos estão fazendo nas células. Vocês estão orientando o quê? As células, a gente tem que estar sensível, especialmente coordenador. Bispo significa coordenar, supervisionar. Supervisionar o quê? O agir do Espírito Santo. É assim que se começa o ministério, tá, gente? Não pensa que começa em grandes coisas, não. Por isso que a célula que vocês estão participando é o momento exato para vocês perceberem a supervisionar. É o papel de um bispo, tá? Supervisionar o quê? O andamento do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo conduz. É assim que faz. E segundo, para ver se a palavra que está sendo ensinada é correta. É do papel do ancião. Tá? Você vê a importância de aprender a supervisionar. O quê? Supervisionar se o Espírito Santo está conduzindo o teu grupo. A tua reunião, a tua célula, a tua igreja. É o papel do supervisor. Supervisionar o quê? Vigiar? Não. Vigiar se o Espírito Santo está conduzindo. E segundo, se a palavra de Deus está sendo ensinada de maneira correta, sem desvios, tá? Eu botei umas fotos aí em cada cidade que foi viajando. Aqui, Derbe, Listra e Derbe, aí é Turquia, tá? Região de Turquia. E no final dessa viagem, eles voltavam. Estamos terminando a primeira viagem, tá? Foi, voltou, levantou os líderes e, na volta, eles faziam o quê? Dali navegaram para Antioquia, quer dizer, voltaram para a sua cidade, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que haviam cumprido. E quando chegaram, se reuniram na igreja, relataram com grandes coisas, ou seja, quando volta, eles fazem o quê? Relatório, tá? Prestação de contas. Puxa, Paulo podia dizer, puxa, eu sou apóstolo, eu sou Barnabé também podia dizer, não, eles são submissos à igreja. Eles vieram, voltavam e faziam a prestação de contas, porque eles estão fazendo para o corpo de Cristo. Tá? Então, é uma prática do Espírito Santo, tá? Por isso que se chama Atos do Espírito Santo. Não é uma coisa de firma. Mas uma empresa faz isso. Sim, mas aqui a igreja, eu acho que as empresas usam o critério até da Bíblia. Mas, no caso da igreja também, relatar ou trazer o relatório é uma orientação do Espírito Santo? É uma orientação do Espírito Santo. Tá? Aqui é só uma curiosidade. Tá? Nessa primeira viagem ele percorreu mais ou menos 1.500 quilômetros. Tá? É uma curiosidade só.
Bom, depois disso, eles foram para Jerusalém. Encontrar com quem? Com os apóstolos, com as pessoas principais, Pedro, João, toda aquela equipe dos 12 discípulos, tá? O que aconteceu nessa reunião? Bem, primeiro os apóstolos pensavam que o evangelho era somente para os judeus. Então eles tinham muitas práticas judaicas, né? E Paulo e Barnabé foi exatamente para dizer, gente, não é a lei de Moisés não vai salvar ninguém. As pessoas são salvas pela graça. Então tinha a lei de Moisés e a graça. Então eles foram discutir e conversar sobre esse assunto. Tá? Que o evangelho não veio somente para os judeus, o evangelho veio também para os gentios. E que o evangelho não é seguir as leis de Moisés, é seguir as leis de Jesus, que é a graça. Então, eu vou ler. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidasse, conforme o uso de Moisés, não podem ser salvos. Olha o que eles ensinavam, são judaizantes, né? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre essa questão, né? Só que os fariseus também, eu acho que era uma reunião aberta, porque os fariseus resistem, eles sempre estão no meio. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era menester circuncidar e que tinham que manter a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos anciãos para considerar esse assunto, ou seja, questionamento religioso. Hoje não existe resistência dos judaizantes para voltar à lei de Moisés, mas pode haver outras regras humanas que não são bíblicas, tá? Mas naquela época os fariseus tinham muita força, né? Então, e dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas chamadas judaizantes, que eram judeus, fariseus, que se convertiam ao cristianismo e eram mais ou menos cristãos. E Paulo dizia: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais. Eles contaram da viagem que eles tinham feito na primeira viagem e viram quanta gente foi batizada e cheia do Espírito Santo, sem ter que seguir as leis de Moisés. Pelo contrário, os judeus que causaram maior dor de cabeça para Paulo e Barnabé na primeira viagem, né? Eles relataram isso, né? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Pedro também teve a experiência com os gentios, né? E com isso todos concordaram nas palavras do profeta, como está escrito no Antigo Testamento: reedificarei o tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi, em comparação com o tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi é bem mais simples, tá? Então, essa profecia dizendo: eu reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei da sua ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o restante dos povos busquem ao Senhor, todos os gentios. Ou seja, a restauração do tabernáculo de Davi é sinônimo de que o evangelho é mais simples e é para todos. Não é somente para os judeus, tá bom? Então essa foi a primeira reunião. E eles concordaram com isso, tá? Eles concordaram. Só que eles deixaram uma regrazinha aí, que talvez alguns usem até hoje, né? Eu acho que não precisa usar algumas regras, por exemplo. Então eles se reuniram, com Paulo e Barnabé, fizeram uma carta para distribuir, para que todas as igrejas, tanto judaicas como gentílicas, tivessem uma pequena regra, tá? Do tipo: tudo bem, todos são salvos pela graça. Mas, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Ou seja, o Espírito Santo permitiu algumas regras naquela época, sim. Por exemplo, e hoje também por exemplo, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Talvez essa prática fosse comum nas igrejas gentílicas, né? Do tipo: vocês não vão comer
de comida sacrificada aos ídolos e comendo o sangue da carne sufocada. Ou seja, em churrascaria, no rodízio, tem que carne sufocada, não tem não? É chouriço, não é isso? Chouriço, né? É mais ou menos isso, tá? É que alguns cristãos não comem chouriço até hoje por causa desse versículo, tá? Mas foi uma coisa combinada naquela época, tá? E se você não sente paz de comer, tudo bem, tá? Mas foi uma coisa mais daquela época também. E também que ninguém caísse no pecado da fornicação, porque eles estavam em transição, porque antigamente existia múltiplos casamentos, né? O homem podia casar com várias mulheres, né? Então estavam em transição para se tornar os casamentos monogâmicos. Então, mas existia também uma certa imoralidade sexual na época. Então eles botaram como regra que não haja fornicação, não haja sexo fora do casamento, tá? Se guardem disso. Pelo menos dessas coisas, né? Isso se sirva como pequena regra para o cristianismo na época, tá bom? Essa foi a primeira reunião dos cristãos na igreja primitiva, tá bom? Alguns companheiros de Paulo, só para vocês terem como curiosidade, Barnabé, que a gente falou, ele provavelmente foi um dos 70 discípulos de Jesus. Jesus tinha os 12 e tinha 70, né? Está citado em, acho que em Mateus, ou Marcos, ou Lucas, João, esqueci. João Marcos, que era parente de Barnabé, também fazia parte dos 70 discípulos. Judas, juntamente com Silas, era um dos líderes. Ele não está citado como um dos 70, tá? Silas, ele é contado entre os 70 discípulos de Jesus. Então, eles vinham já de anos, já conheceram Jesus, tá? Vamos para a segunda viagem. Então, logo eles começaram a segunda viagem de Antioquia e eles passaram rapidamente na região de Galácia, que eu comentei para vocês, passaram na Antioquia de Psídia, vocês estão vendo no mapa, né, chegaram em Troade, Troade fica lá em cima, tá? Então saíram de Antioquia, passaram em Tarso, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade. Eles iam descer para Éfeso, mas não desceram para Éfeso porque Paulo teve um sonho, uma visão. Deus falou, você vê que o Espírito Santo falou para Paulo através de sonho, tá? Ele deu uma visão. É assim que o Espírito Santo conduz, é assim que conduzia Paulo. Ao invés de ir para Éfeso, ele foi para Filipos, que é na área de cima, na Macedônia. E passou na Grécia, que está Corinto lá. Né? Da Tessalônica também está pertinho de lá. Ele passou em Tessalônica, Corinto, e de lá passou rapidinho em Éfeso, rapidão, e depois voltou para Jerusalém. Então, mais ou menos foi essa viagem, mas eu vou detalhar um pouquinho, tá? Bom, vamos lá para a segunda viagem, agora eu vou detalhar um pouquinho, tá bom? Bem, teve um atrito entre Paulo e Barnabé. Eles iam começar a segunda viagem. Eles não tiveram um atrito de ensino, doutrinário, coisa nenhuma. É que Barnabé, ele queria levar João Marcos, seu parente, novamente nessa viagem. E Paulo diz, de jeito nenhum. Né? Então, eles tiveram uma contenda entre eles. Tá? E não uma pequena contenda. Tá? Então, Paulo e Barnabé foram para Chipre, e Paulo pegou Silas, aquele que eu comentei agora há pouco, tá? E partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Aí Paulo fez essa segunda viagem, passando primeiro por Galácia, tá? Lembra da Galácia? Que foi a primeira viagem? Então, ele passou por lá primeiro, rapidinho, e lá chegou a Derbe e Listra, e achou uma pessoa chamada Timóteo. Que bacana, hein? Então, nessa segunda viagem, ele conheceu quem? Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas pai de grego. Ou seja, ele se tornou um aluno de Paulo. Paulo tinha que treinar bispos,
Assim como estão fazendo no curso de obreiros, tá? Parece que não, mas é isso. Você está tendo que ser treinado nas células para ser o quê? Supervisor do Espírito Santo. Você tem que aprender a ser sensível ao Espírito Santo, porque ele fala de várias formas. E segundo, você tem que entender que você tem que ser perito na palavra de Deus. É o papel de um bispo, de um supervisor. Tá? É assim que a gente está treinando você. Tá? E via online. Naquela época não tinha computador. Hoje é muito rápido. É o privilégio que nós temos. Né? Bênção. Né? É bênção de Deus. Né? E a gente não pode desprezar nenhum tempo. E a gente tem que aproveitar ao máximo. E eu acho que as coisas vão se tornar muito rápidas a partir de agora. Então, aprenda a ser sensível ao Espírito Santo, tá? Então, pegou um Timóteo da vida que pode ser você. Para quê? Paulo pegou. Assim como o Espírito Santo pegou você para fazer o curso de obreiro do seminário, tá bom? Então, lembra que eles estavam indo em direção a Éfeso, mas para Troade? O Espírito Santo mudou o plano de Paulo. Paulo tinha planejado passar em Éfeso. Mas, passando em Frígia, ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia. E Paulo teve uma visão para que ele fosse na região de Macedônia. Ou seja, o Espírito Santo brecou. Então, ele mudou o plano. É a maneira do Espírito Santo, tá bom? E daqui é Filipe nos dias atuais. Tá essa foto aí que eu coloquei. Ele foi para a região de Macedônia, e a primeira cidade que ele parou foi em Filipe. Existia uma mulher chamada Lídia, e foi na casa dela que começou a igreja em Filipenses. Né? Então o Espírito Santo quis que nascesse uma igreja lá na Macedônia, na casa da irmã Lídia. Tá? Vendedor de púrpura da cidade de Atira, que servia a Deus e nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atento ao que Paulo dizia. Ela foi batizada, e ela convidou para ficar na casa dele, e lá nasceu a igreja de Filipe. Nesse interim, ele pregava e houve Paulo e Silas expulsou um demônio de acho que é de um adivinho. E ele dava muito lucro para os donos e prenderam Paulo e Silas por conta dessa libertação. Tá? Eles foram presos e uma coisa bacana, né? Eles, lá para meia-noite, muitos com essa história, eles começaram a louvar e cantar ao Senhor. Né? E acho que a gente estaria reclamando, hein? Poxa, além de pregar, tem que ser preso e apanhar ainda. Eles louvaram a Deus, as correntes abalaram, as cadeias abriram. O carcereiro ficou assustado, ele queria até, parece que se matar, né? Aí Paulo e Silas disseram assim, para aí, faz isso não. E tem uma frase muito famosa que muitos usam, tá? Não quero entristecer ninguém, mas só vou trazendo o contexto correto, tá bom? Paulo disse assim, o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Muitos conhecem esse versículo. Não quer dizer que esse versículo seja uma doutrina que, se você for salvo, todo mundo da casa será salvo. É que no caso desse carcereiro, é que Paulo falou, olha, eu vou na tua casa, eu vou salvar a tua família. E de fato, depois foram na casa dele e salvaram toda a família dele. Tá? Claro que se Deus disser isso para você pessoalmente, amém. Mas não é um versículo automático que se você acha assim, puxa, eu sou salvo, então toda a minha família será salva. Não necessariamente. Não se pode basear por esse versículo, tá? Claro que se você for convertido, é muito mais fácil, né? Mas é somente só para corrigir uma doutrina. Depois eles desceram um pouquinho, de Filipe ele passou em Tessalônica, e lá em Tessalônica,
passando em Anfípolis, Apolônia, chegando a Tessalônica, havia uma sinagoga de judeus. De novo ele ia para a sinagoga. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos de novo. Tá? Judeus. E alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procurando trazê-lo para junto ao povo. Ou seja, eles alvoroçaram para perseguir novamente a Paulo, tá bom? Depois eles foram para Atenas. Eu só queria citar esse versículo aqui, que é importante, que ele passou rapidinho em Atenas, e ele citou esse versículo que é muito usado hoje em dia nas igrejas cristãs, especialmente em questão de casamento. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Essa pregação ele falou na igreja de Atenas. As igrejas cristãs hoje utilizam desse versículo, e nós também acatamos, tá? Ajuntando com o versículo que Jesus falou assim, do pecado do adultério, tá bom? Que nós como igreja, nós consideramos a tua vida a partir da época que você se converte e tem conhecimento de fato de Jesus Cristo, né? Porque eu sei que algumas pessoas vieram para a igreja com um outro casamento e de repente perguntam se pode casar novamente ou não. Então depende muito daquilo que foi feito antes da cruz e depois da cruz. O que é antes da cruz? Antes de você se converter, tá bom? Isso é chamado época de ignorância, o período que você não conhecia. O dia que você aceita Jesus é o dia que como zerasse a quilometragem, tá bom? É como zerasse e você começasse uma vida nova com Cristo, tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem conversar com seus pastores ou conosco mesmo, tá bom? Ainda na segunda viagem, eles foram para Corinto, e achando lá um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia também, ele tinha uma mulher chamada Priscila, sua mulher. Tá? E ele tinha como ofício fazer tenda. Paulo, lá em Corinto, ele fazia tendas. Tá? Era uma especialidade dele. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Até o líder lá da sinagoga se converteu, né? E muitos creram e foram batizados, tá bom? Esse foi o nascimento da igreja de Corinto. Eu botei uma foto aqui da cidade de Corinto aí. Nascendo a igreja em Éfeso, ele passou rapidinho, mas na verdade não nasceu a igreja lá não, tá? Ele passou rapidinho, deixou Priscila e Áquila lá em Éfeso, e logo ele voltou para Jerusalém. E nesse interim, apareceu uma pessoa chamada Apolo, que era um pregador também, e pegaram a Priscila e Áquila para o ministério dele. Tá? Aí que apareceu um tal de Apolo. Tá? Eu vou citar alguns companheiros de Paulo novamente. Né? Agora eu vou falar de Timóteo, que está listado também entre os 70 discípulos, filho de judeu e pai grego. Lucas provavelmente foi médico, parece que ele não era judeu. Você vê que ele não era judeu. Priscila e Áquila, esse casal que eu comentei agora, provavelmente Áquila foi um dos 70 discípulos. Lídia provavelmente nasceu na Turquia, provavelmente ela não era judia, tá? Isso não é um comentário que eu vi. Vamos para a terceira viagem, estamos acabando. Na terceira viagem, na verdade, eles se concentraram muito mais tempo em Éfeso. Eles deram uma rodada geral nas cidades que eles passaram, mas ficaram muito tempo, ficaram 3 anos lá em Éfeso, para formar a igreja. Porque Paulo tinha passado muito rapidamente em Éfeso, mas dessa vez não, ele ficou um bom tempo, ficou 3 anos lá. Tá? Primeiro ele deu um giro, né? E enquanto dava um giro, apareceu esse Apolo, que eu tinha comentado, né? E na igreja de Éfeso, vamos lá, como que formou essa igreja? Começa com 12 pessoas, na verdade. E, na verdade, isso cresceu tanto que quase toda a cidade se converteu. Através de quanto?
12. Um grupo pequeno, cheio do Espírito Santo. Você vê que é com pouca gente, tá? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E esses eram, ao todo, uns 12 homens. Tá? Então a igreja começou como? Com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por cerca de 3 meses, ou seja, Paulo usou a mesmo método de ir para os judeus. E durante 2 anos, ele ficou lá pregando a palavra de Deus, tá bom? Uma das coisas diferentes que acontecia na igreja de Éfeso, citado aqui, é que o povo, eu vou ler, e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente e publicando os seus feitos, queimando na presença de todos, e feita a conta do seu preço. Aí eu pulei. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam uma monta de 50.000 peças de prata. E assim a palavra de Deus crescia. Eles jogavam os livros e confessavam seus pecados publicamente. Tá? Então, quem trabalha em quebra de maldições, geralmente eles usam desse versículo para dizer que é uma prática saudável de confessar verbalmente os pecados cometidos, como a igreja de Éfeso fez. E eles faziam praça pública, audivelmente. Né? E essa foi uma quebra de maldições pública. Né? Ele deu mais um giro na volta e voltou novamente para Éfeso, tá? Ele saiu de Éfeso rapidinho e voltou. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo conduzindo Paulo, dizendo o quê? Paulo, você vai voltar para Jerusalém. E você vai ser preso. Né? Que orientação. Mas Deus não podia livrá-lo? Podia, mas o Espírito Santo falou, você vai ser preso. Ele falou a mesma coisa para Jesus, você vai ser crucificado. Né? E saibam que, pelo cronograma que a gente viu, Paulo ficou 13 anos sendo treinado, 10 anos no ministério, e 10 anos preso. Né? Um terço. O Espírito Santo conduzindo a vida de Paulo. Tá? E por último, as últimas orientações que ele deu de importante para a igreja de Éfeso. Então, foi assim como Jesus deu umas orientações últimas antes dele morrer, Paulo, antes de ir preso, ele deixou algumas orientações. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, Deus tem, como Paulo dissesse, eu tenho treinado vocês para que vocês sejam supervisores. Do quê? Do Espírito Santo. Para quê? Para cuidar da igreja de Deus. Vocês estão sendo treinados para cuidar da igreja, do rebanho, não a instituição, do rebanho de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Jesus ensinou isso. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Então não é a igreja minha ou daquele. Não. Vocês estão sendo treinados para supervisionar se o Espírito Santo mesmo que está conduzindo a igreja. Se o Espírito Santo está conduzindo a tua reunião. Se o Espírito Santo está conduzindo o teu ministério. Tá? Porque eu sei que depois da minha partida, esse é o detalhe. Ele diz, eu sei. Porque ele sabe, porque ele era rédea curta, tá, gente? Ele supervisionava de fato. Né? Ele dizia, eu sei que depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis que não vos pouparão ao rebanho. Ele diz, eu vou sair de cena, o lobo vai aparecer. Ele diz, ele profetizou, ele não está dizendo, acho que vem, não, vem. E para que esse lobo? É que dentro de vós mesmos, ele diz, entre vocês mesmos vão aparecer lobos, tá? Então ele tinha várias pessoas e ele está dizendo, entre vocês vão ter pessoas com motivação de lobo, e se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, e não os discípulos de Jesus. Então ele era focado em formar discípulos de Jesus. Ele era focado que o Espírito Santo dirigisse a igreja. Ele era focado para que a Bíblia fosse ensinada de maneira correta. Né? E era rédea curta, hein, gente? Ele sabia que se ele largasse, ele tinha que... se ele fosse largar, e ele iria largar, ele tinha que delegar a responsabilidade para muita gente. Ele sabia que muitos iriam fazer divisão, iam abrir igrejas para si, é isso que ele está dizendo. Vão causar divisão. E vão ensinar coisa errada. Tá? Vão ter motivação de lobo. Né? Ele diz que isso iria acontecer. Então, vigie. Lembrando que durante 3 anos não cessei de estar com você. Tem um pernilongo aqui. Portanto, vigiar, lembrando que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Tá bom? Então, foi uma das últimas orientações que ele deixou. Por isso que eu me baseei na orientação dele, que Deus está nos treinando nesse curso de obreiro para ser o quê? Bispo, supervisor. Do quê? Para que as pessoas, para que o Espírito Santo conduza. Você tem que aprender a ser sensível ao Espírito Santo. Tá? Porque vai aparecer lobo para tudo quanto é lado. Tá? Isso vai acontecer inevitavelmente. Eles causam divisões, causam bagunça, mudam o ensino da Bíblia, distorcem a Bíblia, né? E fazem sucesso. Tá? Isso é uma profecia de... Ele está avisando o rebanho, tá bom? Só uma curiosidade de Paulo, ele diz assim, 50% da vida o ministério de Paulo está citado em Atos 9, 13 a 20. E 50% de Atos cita o quê? Perseguição. Até eu vou comentar muito pouco, porque é até chato. Ele é preso, ele tem que apanhar, ele tem que se defender. Primeiro para os fariseus, depois para o governador, depois para o não sei o que lá, e depois para o rei, depois para Roma. Poxa, né? Por que a Bíblia dá tanta ênfase na perseguição de Paulo? Aos olhos de Deus, o ápice ministerial de Paulo é a perseguição. Deus testa o seu povo. Não quando está tudo dando certo. A pessoa é testada, de fato, o ápice de Jesus Cristo quando foi. Já pensou se ele desistisse da cruz? Já pensou se Jesus desistisse da cruz? Tudo aquilo que ele teria feito não valeria nada. Né? O ápice, aos olhos de Deus, é diferente da nossa visão, tá? Nós vamos ser testados quando? Na perseguição. No aperto. Aí sim é o teste. E aos olhos de Deus, o ápice ministerial de Paulo foi aí. Daí que sai o perfume. Quanto mais aperta, perfume sai. O cheiro do nosso ministério vai sair quando? Quando nos apertar, e que cheiro vai sair do nosso ministério? O que vai sair? Será que nós vamos nos tornar como perfume? Né? Tem uma música que a gente canta, né? Como perfume derramado. Assim, Paulo vai ser apertado a partir de agora. E ele se tornou o quê? Como libação, como um perfume. 50% do ministério de Paulo, preso. Paulo preso em Jerusalém, dá testemunho da multidão, é rejeitado, levado ao sinédrio,
É que naquela época, religião e política era uma coisa só, tá? Era muito misturado. Tanto é que ele é levado primeiro para o Sinédrio, depois é levado para o governo. Eles andavam assim. Se alguns dizem, puxa, é citado política na Bíblia? Sim, é citado... É que naquela época era tudo misturado, tá? Última viagem de Paulo. A última viagem de Paulo é quando ele vai para Roma ser preso, tá? Ele sai de Jerusalém e uma das situações mais conhecidas é quando ele para na ilha de Malta, porque o navio naufragou, né? E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chama Malta, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas e pondo-as no fogo, quer dizer, ele foi preso, não, ele estava no navio, foi para a ilha, estando na ilha, botou a mão no fogo, uma víbora pegou na mão dele, não aconteceu nada, pensar, puxa, cara azarado. Não aconteceu nada. Só um detalhe, e houve uma cura de um homem, do Públio, que era um homem que era da ilha, né? Acho que era um homem importante de lá. Aonde Paulo pisava, o milagre o acompanhava. Ele, aonde Deus o levava, aonde o Espírito Santo conduzia, ele era uma bênção. Ele podia ir em lugar que for, qualquer lugar que ele fosse, ele era uma bênção. Ele está ensinando isso para nós, tá? Ele está ensinando isso para nós, que onde a gente pisar tem que ser bênção. Né? Para onde for. Né? E Deus queria que ele fosse preso. Né? E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão de guarda, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta parte com o soldado que o guardava. Ou seja, Paulo, apesar que foi preso em Roma, ele teve aquele prisão domiciliar. Tá? Ele teve liberdade de continuar pregando o evangelho. Tá? Dos anos 33 até hoje, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Assim termina a história de Atos, ou seja, nem parece que termina, ele só está dizendo que ele continua. Num dos comentários que a gente fez aí na aula passada, parece que o livro acaba repentinamente sem um final. Sim, ela propositalmente ela faz isso, porque dá a entender que nós hoje nós continuamos a fazer aquilo que eles começaram lá atrás, tá bom? Então, qual é o nosso papel? Continuar fazendo o que eles fazem. Ter a mesma pegada. Qual? Sermos treinados hoje, aprender a ser supervisor do Espírito Santo, tá? Ser sensível ao Espírito Santo. E ser bispo, cuidar do rebanho para que eles recebam alimento correto, doutrina correta. Porque o que mais houve aí, vocês perceberam, houve perseguição aos ensinos de Paulo. Jesus foi perseguido por quê? Por causa dos ensinos dele. Tá? Eu botei umas curiosidades para vocês. Eu coloquei uma ordem cronológica das cidades que Paulo passou e as cartas que ele enviou. Então, na próxima aula, nós vamos começar a decifrar o que Deus mostrou para cada cidade, né? E tem sido base para a nossa vida como igreja, tá? Ela dá sensibilidade, vai te dar sensibilidade para o quê? Supervisionar a igreja. A Bíblia vai te dar sensibilidade no teu espírito para perceber o que é certo e o que é errado. Para você saber cuidar do rebanho de Deus. As cartas de Paulo são essenciais para isso, tá? E por isso que eu coloquei as cartas de Paulo aí em ordem cronológica, coloquei os lugares onde Paulo escreveu também as epístolas aí, em Roma, Corinto, Macedônia, Éfeso. A primeira carta que foi escrita foi para Gálatas, né? Características das cartas, a maioria das cartas são para a igreja, outras são pastorais, para 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e uma pessoal para Filemão.
cronologia das epístolas, é uma repetição, né? Qual que foram as primeiras cartas que foram escritas. Tiago não foi escrito por Paulo, tá? Então foi a primeira carta, mas nós vamos deixar Tiago para o fim. A primeira carta escrita foi Gálatas, depois Tessalônica, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Pedro, e posteriormente, as últimas foram Hebreus, Judas, 1º, 2º, 3º, João. Tá? São as cartas mais novas. É isso aí. Deus abençoe a todos. Eu acho que é isso aí. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro.